Saudações a você, estudantes de zootecnia e demais interessados que por algum motivo chegaram aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do profissional zootecnista, ou aquilo que nós acreditamos ser mais importante no perfil desse profissional zootecnista de hoje, né? Então a gente vai começar compartilhando a nossa tela aqui. Bom, então nós vamos começar a falar um pouco aí a respeito da zootecnia, do profissional zootecnista, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre mim, né? Sobre a minha escolha, o que influenciou na minha escolha como zootecnista. No final da década de 90, aí, quando eu estava escolhendo o meu curso de graduação, na verdade eu não conhecia a zootecnia, eu já trabalhava como técnico e a empresa sugeriu, né, ela solicitou que os técnicos, os funcionários, também fizessem um curso superior. Então eu acabei largando tudo, largando a empresa que eu trabalhava e fui estudar em Viçosa. Porém, eu não havia escolhido o curso de zootecnia. Depois, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo, né, a área que a gente realmente gosta, conhecendo novos perfis profissionais, e eu acabei optando pela mudança de curso e acabei indo para o curso de zootecnia. Eu formei em zootecnia, tá? E hoje a função que eu ocupo de professor, digo que eu fui muito feliz na minha escolha, porque se eu continuasse na minha primeira graduação, que eu comecei, eu não estaria trabalhando onde eu estou hoje como professor nessa função, que exigiu o cargo aí de zootecnista, né? De qualquer forma, digo que foi uma escolha muito feliz, eu sou muito satisfeito da minha escolha, embora, né, a gente vê que a nossa profissão de zootecnia é carente em termos de status, principalmente status e força política, né? De qualquer forma, eu vejo que é uma profissão muito nobre e extremamente importante aí para o agronegócio brasileiro, enfim, para a sociedade brasileira como um todo. É uma profissão chave, tá, para o crescimento brasileiro, principalmente no que se refere à produção de alimentos, ok? Bom, começando então falando diretamente sobre o profissional zootecnista, hoje a gente tem cerca de 30 mil no Brasil. Se me perguntam se é uma profissão recente, olha, eu digo que é uma profissão que já tem aí 50 anos que já existe no Brasil, mas que se tornou mais conhecida nas últimas décadas, né? Principalmente nos últimos 20 anos. Mas nós já temos aí cerca de 30 mil zootecnistas atuantes aí no Brasil. É muito importante para a sociedade, igual eu falei para vocês. A gente trabalha principalmente na produção de alimentos e é claro que hoje essa produção de alimentos ela está associada com vários outros aspectos relacionados, como por exemplo o bem-estar animal. O zootecnista é fundamental dentro aí do que se acredita, né, dos preceitos de bem-estar animal. A sustentabilidade ambiental, o zootecnista também é fundamental para a sustentabilidade ambiental, segurança alimentar. Ou seja, nós não estamos falando que só de produção de alimentos, nós estamos falando de produção de alimentos com qualidade e com algo mais, né? Bom, o reconhecimento do profissional cresceu muito nos últimos anos, isso é muito importante, tá? A profissão cresceu bastante. Isso reflete, por exemplo, o número de cursos de graduação em zootecnia. Hoje nós temos aí mais de 120 cursos de graduação. Nesse tempo também, a profissão cresceu muito, os concursos, oportunidades aumentaram. Na minha época de graduação, por exemplo, no início dos anos 2000, dificilmente a gente via os concursos considerando os zootecnistas, oportunidades, né? Hoje, por exemplo, a gente já vê muita oportunidade, muito concurso, tá, para o profissional zootecnista. Para a gente verificar isso melhor, para me mostrar isso de maneira mais clara, eu vou consultar agora o site do Agrobase, que é um dos sites mais importantes dentro do agronegócio e que publica oportunidades para profissões diversas do agronegócio e áreas afins, ok? Então vamos compartilhar nossa tela aqui. Bom, então estamos aí dentro do site do Agrobase, tá? A gente gosta de mostrar esse site para os alunos, até mesmo para eles terem uma ideia de quais são as principais oportunidades que aparecem para zootecnista, né? Então, aqui, se a gente for no dia de hoje, 29 de setembro, nós vamos ver que já foram publicadas várias vagas aqui, como, por exemplo, coordenador de loja de produtos agropecuários, consultor técnico de vendas, tá? Há muitas oportunidades para consultoria,
vendas, promoção, né, promotor de vendas, e digo que essa área é muito interessante economicamente, né? É claro que o profissional trabalha muito dentro da área aí de vendas, mas é uma área interessante, né? Vendedor interno, consultor técnico, atendimento negocial agrícola, aqui ó, isso, consultor técnico comercial de bovinocultura, especialista de agropecuária, frango de corte, analista de qualidade em frigorífico, técnico extensionista, né, avicultura de corte, isso é muito interessante, eu acredito que o zootecnista é um profissional com perfil excelente para trabalhar na extensão rural, gerente de loja do setor pet, vamos continuar aqui só para a gente ter uma ideia. Trainee aqui de operações agropecuárias no Mato Grosso, tá? Eu gosto muito das oportunidades de trainee. O trainee é como um contrato inicial que alguém faz com um profissional recém-formado, normalmente, tá? E é como se fosse um treinamento que ele faz para depois assumir uma função dentro da empresa. Eu gosto muito do trainee, eu acho muito interessante. Gerente de loja, analista de food safety, segurança alimentar, né? Consultor técnico comercial, assistente técnico comercial, promotor técnico, aqui ó, 25 vagas de campo, enfim. Nós temos muitas oportunidades para o profissional zootecnista hoje, né? Mesmo porque hoje o mercado busca por profissionais multidisciplinares, tá? Ele não quer somente aquele profissional formado naquilo ali. Não, ele busca uma equipe multidisciplinar, tá? Preparada para dialogar, resolver problemas, criar novos produtos, resolver problemas diversos e enfrentar desafios de maneira conjunta. Então, isso é muito importante. A capacidade de cooperação profissional, ela é muito importante, tão importante quanto a capacidade técnica de cada profissional, ok? Então, vamos voltar lá. Então, a gente vai começar a falar agora dos campos de atuação desejados do profissional zootecnista, né? E a gente pega essa tabela aqui, que foi retirada do livro do professor Walter Mota e colaboradores. O professor Walter Mota foi presidente da Associação Brasileira de Zootecnista, ABZ, né? Hoje professor da UFMG, e que contribuiu muito com a zootecnia brasileira. Então, eles citam o seguinte nesse livro, ó, cadeia agroindustrial de carne, leite, ovos e fibras animais, rações para animais e de produtos de interesse zootécnico. Quando a gente fala cadeia industrial, nós estamos falando de uma rede, né? Nós não estamos falando somente de antes da porteira na fazenda. Nós estamos falando da cadeia e tudo que está relacionado com a logística, com a venda daqueles produtos. Por exemplo, a cadeia agroindustrial de carnes não vai trabalhar somente a produção de carne dentro da fazenda. Vai trabalhar também o transporte, a comercialização, marketing, enfim, infinitas atividades, ok? E o profissional vai estar ligado a essas atividades diretamente ou indiretamente. Por exemplo, quando se fala em carnes, hoje se fala muito também em rastreabilidade. E o profissional zootecnista ele tem que estar ligado a toda essa cadeia. Bom, cadeia negocial de criação de animal para lazer e companhia tem crescido bastante, né? O número de profissionais que trabalham com o adestramento, registro genealógico de animais, comercialização de animais, né, produção e venda de animais de companhia, isso é importante, bem como alimentação, né, de animais de companhia, tanto a nível de fábrica de ração, quanto a nível de formulação individual para cada um animal, né, dietas alternativas. Bom, planejamento, consultoria e assistência agropecuária, tá? Eu acredito que é muito importante a questão da consultoria zootécnica, ou seja, o profissional que vai para resolver problemas de produtores ou simplesmente vai para controlar, para gerenciar ou para auxiliar o produtor nessa tarefa, que não é nada fácil, ok? Gestão empresarial e marketing, tá? Gestão ambiental e sustentável do agronegócio. Hoje nós falamos muito em sustentabilidade. É uma das palavras-chave quando se fala em produção animal, ao lado do bem-estar animal e ao lado da segurança alimentar. Então, a sustentabilidade é muito importante. E nós não podemos esquecer que quando a gente fala em sustentabilidade, não é somente ambiental, mas também econômica e social, ok? E o zootecnista é muito importante justamente para a promoção dessa sustentabilidade econômica e social também, tá? Gestão ambiental e sustentável do agronegócio,
desenvolvimento e política agrícola e docência, pesquisa e extensão. Ou seja, em 2006, quando elaboraram essa tabela, né, se acreditava que o zootecnista atuaria aí principalmente nesses setores. Eu, particularmente, hoje, 2020, né, na era digital, na indústria 4.0, acredito que o zootecnista vai trabalhar em outros ramos que aqui não estão contemplados. Bom, para a gente entender melhor essa profissão, e assim, a diferença do zootecnista com os demais profissionais, a gente gosta muito de fazer uma comparação, que era a comparação que o professor Walter Mota fazia em suas palestras, né? E aqui nós temos uma bicicleta, tá vendo? O lado esquerdo, como nós temos também a produção animal, certo? A produção de animais úteis para a sociedade. Qualquer pessoa pode saber o que é uma bicicleta, saber as peças da bicicleta, saber o que é uma bicicleta. Assim como qualquer cidadão pode saber o que é a produção animal, né? Quais são os principais animais utilizados na produção, ou quais os principais animais de companhia, animais de laboratório, enfim. Quais são os principais animais domésticos, seus produtos? Qualquer pessoa pode saber disso. E assim como qualquer pessoa pode conseguir andar de bicicleta, tá vendo? Aqui isso exemplifica bem, qualquer pessoa sabe também, pode ter habilidades para andar de bicicleta, direcionar, conduzir, frear. Assim também na produção animal, né? Algumas pessoas podem também trabalhar na produção animal, na alimentação animal, né? No melhoramento genético, manejo, ambiente, enfim. Vários profissionais podem atuar também na produção animal. Mas quando se fala em competências, tá? Nós estamos falando de um profissional que vai utilizar aquele objeto da melhor maneira possível. Então, nesse exemplo, nós temos aqui o ciclista que vai aplicar as competências dele para usufruir, para manejar aquela bicicleta da melhor maneira possível, né? Então, qual que é a melhor marcha para aquele ângulo de inclinação? Ok? Qual que é a melhor velocidade? Qual que é o melhor banco? Qual que é a melhor inclinação do banco? Qual que é a melhor roda? Ok? Enfim, quando você está falando do ciclista, você está falando de algo especialista naquele campo que vai tirar o que há de melhor daquele objeto que é a bicicleta. Então, no nosso exemplo, a gente está comparando isso à produção animal. Então, o profissional zootecnista vai ser aquele profissional que vai trabalhar com a produção animal, mas otimizando tudo que é relacionado à produção animal. Por exemplo, a produção de frangos, como é que vai estar a ambiência? Como é que vai estar a alimentação? Ou seja, o zootecnista, através das suas competências, vai estar muito preocupado aos detalhes que talvez outras pessoas, outros profissionais tenham um pouco mais de dificuldade para enxergar, entendeu? Talvez pela formação do zootecnista, por um maior grau de profundidade na produção animal, no que se refere à ambiência, a instalações, à mecanização, à nutrição, tá? Ao clima, enfim, ao aspecto genético, né? O zootecnista vai ser aquele profissional que vai melhor associar todas essas condições para que se extraia daquele sistema de alojamento, para aquele sistema de produção, um desempenho otimizado, bem como boas condições de bem-estar, boas condições de segurança alimentar, por exemplo, tá? Bom, agora nós vamos falar um pouco a respeito do que o mercado valoriza no profissional zootecnista. Vejam bem, tá? Em primeiro lugar, qualidades pessoais em relacionamento. Gente, a maior parte das pessoas que são mandadas embora são por problemas de relacionamento. Nós temos que aprender a nos relacionar. Isso é fundamental a qualquer profissional, ao zootecnista também, tá? Acima da nossa capacidade técnica está a nossa capacidade de nos relacionar. Muitas vezes a capacidade técnica, a própria empresa, né, que contrata, vai te dar treinamento se você for deficiente. Mas relacionamento a gente vê que é algo que a gente tem que tirar de letra, né? A gente deve escutar, né? A gente deve ser escutado, a gente tem que compreender, a gente tem que ter resiliência, paciência, ou seja, tudo isso vai ser fundamental na nossa capacidade de nos relacionar. Em segundo lugar, conhecimentos técnicos, é importante também. Depois, comunicação, expressão, economia e gestão e computação. Isso já é um dado um pouco mais antigo, de 2007, tirado da Agrobase. Talvez hoje
alguns outros quesitos têm mais relevância, tá? Bom, em outra pesquisa também, só confirmando os resultados anteriores, aqui deram nota 8,8 em 10 para qualidades pessoais, 7,7 comunicação e expressão, 7,1 economia e gestão, 6,2 sistema de informações, tecnologia de produção e experiência profissional. Embora a experiência profissional aqui está em sexto lugar, a gente percebe que alguns egressos, ex-alunos recém-formados, têm, de certa forma, uma dificuldade para adentrar o mercado de trabalho justamente porque falta um pouco de experiência exigido pelas empresas, né? Aquele velho dilema. Se eu nunca trabalhei, como é que eu vou ter experiência? Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? E aí entra, né, claro, a importância de um bom estágio realizado numa empresa que contribua significativamente para a sua formação. Então, isso é muito importante. E é no estágio também, pessoal, não podemos esquecer que nós vamos adquirir, né, o nosso networking, ou seja, a nossa rede de contatos, tá? A partir do estágio, a partir de eventos, a partir de colegas também, ou seja, o network vai ser construído de várias formas, dentre eles os estágios. Então, isso vai ser muito importante. Bom, numa palestra do Zotec, eu vi há um tempo as características mais buscadas no momento da contratação do profissional. Quais são as características mais importantes? Veja bem, ó, proatividade, atitude positiva, dinamismo e entusiasmo. As empresas hoje querem profissionais diferenciados. Elas não querem profissionais que sejam capacitados tecnicamente somente, tá? Elas não querem aqueles profissionais, por exemplo, a empresa não vai chegar e vai ver o seu currículo, as suas notas e vai falar, não, eu quero profissional que tira 9, 10 em todas as matérias. Não, a empresa não quer isso. Ela quer pessoas que desenvolveram virtudes durante a sua graduação. Bom, as empresas querem pessoas que desenvolveram virtudes ao longo da sua formação, né? Quais virtudes? Por exemplo, proatividade, atitudes positivas, dinamismo, entusiasmo. Elas querem justamente isso. E principalmente pessoas que querem dar algo mais pela empresa, não simplesmente o básico. Porque o básico, qualquer profissional faz. O que o profissional está disposto a contribuir a mais pela empresa, né? O que você tem de diferente, né? Valores pessoais, honestidade, humildade, isso a empresa valoriza demais, tá? Principalmente a humildade, tá? Toda empresa gosta de pessoas humildes, pessoas que saibam escutar, ok? Isso é muito importante. Conhecimentos técnicos compatíveis com o cargo e boa capacidade de comunicação e relacionamento. Então, eu diria que isso, tá, é um resumo do que as empresas procuram hoje. E nessa mesma palestra, eu também coletei as principais deficiências do profissional zootecnista para inserção no mercado de trabalho. Então, veja bem, conhecimento técnico superficial, tá? É claro que o conhecimento técnico, ele é importante também, é associado a virtudes positivas, né? Desconhecimento do mercado em que atua, tá? Falta de capacidade de inovação, tá aí uma palavra essencial. Nós estamos vivendo um período de pandemia que a todo momento nós temos que nos inovar. Mesmo nós, professores públicos, que somos concursados, a todo momento nós temos que nos inovar para a gente atender a um novo perfil profissional, a um novo perfil de estudante que tem chegado na escola e a nova realidade que nós estamos vivendo. Então, a inovação faz parte de todos os profissionais. Tá? A cada 10 anos você tem que estar se inovando de alguma maneira, senão você fica para trás. Tá? Falta de conhecimentos em outra língua ou vivência no exterior. Tá aí algo fundamental. No Brasil, nós não temos a cultura da segunda língua. Tá? E hoje a segunda língua a nível mundial, a segunda ou até a terceira, né, ela é muito importante. Tá? Você tem que aprender a comunicar-se em outras maneiras também, fora do seu idioma original. Mesmo porque aqui no Brasil, a gente fala português e somente uma parcela pequena aí do mundo fala português. Então, nós temos que aprender a comunicar de outra maneira. E para isso pode ser interessante a imersão em outro idioma. Eu fazer um curso, fazer um intercâmbio, nem que seja de 1 mês, 2 meses, que seja, em outro país. Isso pode ser interessante, tá? Incapacidade de desenvolver redes de trabalho durante a graduação. Sim, muitas vezes durante a graduação nós ficamos somente preocupados com
com o que a gente vai aprender em sala de aula. A gente acredita que a nossa graduação é somente ali estudar para passar nas provas, fazer prova e achar que sabe tudo. E a graduação é muito mais que isso, tá? É extremamente importante que o estudante saia da sala de aula em busca de novos conhecimentos, novas relações, ok? Relações de trabalho, vivência, isso é muito importante. Que participe de eventos e que, principalmente, faça estágio e conheça novas pessoas, novas realidades. Então, essas redes de trabalho, redes de contato, network, vão ser fundamental para o profissional futuramente. Minha opinião como professor, o que é mais importante no profissional que está formando, que está adentrando o mercado, ou até mesmo aquele profissional que já está no mercado há alguns anos? O que eu vejo como mais importante? Sacrifício, compromisso, dedicação, criatividade, relacionamento e principalmente resiliência, que é a capacidade de erguer a cabeça toda vez que você cai. Tá? Isso aí, todos nós temos problemas, tá? O profissional no seu trabalho vai ter problemas, o estudante vai ter problemas. Nós, como pais, tá? Nós temos vários problemas também, só que os problemas fazem parte da nossa vida. Aliás, são os problemas que fazem que a gente seja cada dia melhor, a superação desses problemas. Então, o profissional tem que trabalhar com resiliência também. Então, um profissional que trabalha essas virtudes durante a sua formação vai ser aceito em grande parte das empresas, pode ter certeza, tá ok? A gente fica muito preocupado, principalmente no meio acadêmico, tá? A gente fica muito preocupado com o que eu, como formado, posso fazer. A gente fica muito preocupado com a profissão em si, tá? Mas a gente vê que o mercado de trabalho, muitas vezes, ele nem quer saber em que você é formado, ok? Ele quer que você tenha virtudes, que você tenha desenvolvido virtudes e que você tenha capacidade para superar os desafios que vão te colocar, correto? Então, isso é fundamental para o profissional, ele vencer os desafios, ter a capacidade, ter desenvolvido essa capacidade de superação, ok? Bom, é importante também desenvolver a capacidade de negociação. A gente percebeu ao longo dos anos que aqueles estudantes que desenvolveram essa capacidade tiveram mais sucesso aí quando adentraram o mercado de trabalho. E aí a gente pega casos, por exemplo, de estudantes que não tinham aí uma nota das melhores, eram alunos nota 6, nota 7, e que saíram para o mercado de trabalho e se deram muito bem. O contrário também é verdadeiro. Estudantes que tinham uma nota excelente, mas que talvez não desenvolveram tanta capacidade de diálogo, de negociação, aquela ideia de se vender o peixe com facilidade, entendeu? E depois não atingiram aí com facilidade um posto no mercado de trabalho. Bom, e principalmente saber que o sucesso é 90% transpiração e 10% inspiração. Não basta somente querer, a gente tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar, a gente tem que transpirar, suar realmente, no sentido de que trabalhar muito em prol daquilo que a gente acredita, ok? Não basta somente querer, a gente tem que correr atrás, tá? Inspiração a gente vê de sobra nas pessoas, mas há uma grande diferença entre eu querer e eu realmente correr atrás e fazer, ok? Bom, como obter um bom emprego? Na zootecnia, assim como outras profissões de ciências agrárias, vale muito o QI, que não é o quociente de inteligência, mas sim o que indica, ok? Por isso que é importante o estudante, durante a sua graduação, durante seus estágios, desenvolver a sua networking, né? A sua rede de contatos. Ele tem que aparecer no bom sentido, claro, né? Seja bem informado, tá? As pessoas hoje, as empresas buscam pessoas bem informadas, pessoas que estão ligadas, mas quando a gente fala bem informado, não é de coisa de WhatsApp não, gente, não é rede social não. Nós estamos falando aqui de informação realmente útil, ok? Informação da economia, informação da política. Então, quando a gente está falando de ser bem informado, nós estamos falando de informação útil, não informações de rede social. Que por falar em rede social, vejam bem, hoje em dia as empresas elas buscam também informação dos profissionais nas redes sociais. Então, muito cuidado com aquilo que você posta na sua rede social, ok? Fica aí o aviso. Formação extra e voluntária. Se eu tivesse uma empresa,
tá, e fosse contratar alguém, a primeira coisa que eu ia perguntar é: o que você fez de maneira voluntária na tua vida, ok? Então, ó, diretório acadêmico, iniciação científica, extensão, grupo de estudo, organização de evento, etc., tá? Isso faz muito bem. Isso é exigido em alguns cursos, né, como atividades complementares, e toda atividade que você faz, além do seu curso de graduação, ela é muito válida como experiência. É claro que conhecimento também, mas principalmente experiências, vivências, contatos, ok? Bom, invista em estágios. Aqui mesmo em Bambuí, a todo momento nós estamos incentivando os estudantes a fazer estágios. A gente acredita que a real situação do campo vai ser vista dentro de um estágio. Isso vai ser fundamental para ele compreender todo o processo de produção de alimentos, né? Compreender o processo produtivo, tá? Em sua maior complexidade. E a carteira de habilitação, né? O profissional, o zootecnista, uma das suas habilidades é também saber dirigir, claro. Né? Muitas vezes você vai dirigir para dar assistência técnica, para chegar no produtor rural, ou como representante comercial, tá? Isso vai ser muito importante também. Então, a gente sempre recomenda aos estudantes que não têm carteira de habilitação a tirarem essa carteira, ou seja, a conseguirem a carteira durante a graduação. Tá? A gente já viu aí alguns estudantes recém-formados perderem a oportunidade porque não tinha a carteira de habilitação. Tá? Bom, futuro da profissão. Aqui eu pego lá atrás uma projeção que fizeram do agronegócio em 2012, 2013, que mostrava o Brasil para início dessa nova década que nós temos agora como o maior produtor de carnes a nível mundial. Tá? E é interessante que a pandemia nos mostrou que o agronegócio brasileiro ele é muito forte e importante, tá ok? 1/5 daquilo que é produzido no mundo sai do Brasil. Então, o agronegócio brasileiro é muito importante para toda a humanidade. E quando se fala agronegócio brasileiro, nós estamos falando também na zootecnia como uma das profissões-chave para sucesso do agronegócio, tá ok? Então, o Brasil está se despontando para ser o maior exportador mundial de carnes e o zootecnista tem papel fundamental nesse processo. Mas também o setor pet. Muitas vezes a gente não lembra do setor pet dentro da zootecnia, mas o setor pet ele é muito importante para todos os profissionais da área de ciências agrárias. Né? O setor pet cresceu muito nos últimos anos, pet food, pet service, enfim, o setor todo cresceu. E dentre eles, o zootecnista está muito ligado ao setor de pet food. Né? Nos últimos anos, a produção de ração para cães e gatos cresceu assim de maneira exponencial, cresceu muito e é muito importante. Hoje a gente vê que há muitos profissionais que trabalham com a nutrição de cães e gatos, seja a nível de fábrica de ração ou seja a nível de clínica. Então, nós precisamos olhar mais para o mercado pet também, tá? Bom, rapidamente alguns zootecnistas mais conhecidos, tá? A gente sempre cita o Dr. Pet, Alexandre Rossi, tá? Que trabalha aí com comportamento animal. E aqui a gente tem um caso muito interessante de uma zootecnista que trabalha no exterior com embriologia humana, tá? E que foi premiada nessa ocasião. Né? A gente fica muito preocupado aqui no Brasil com o que cada profissional pode fazer. No exterior, meus amigos, a situação é bem diferente. Eu morei no exterior, tá? Eu sei bem disso. Durante um ano que eu morei na Europa, ninguém me perguntou em que eu era formado, não. As pessoas estão preocupadas com as suas competências. E isso fica muito claro aqui nessa situação que eu estou apresentando para vocês. Então, veja bem o depoimento da Laila. Ó, com o tempo, eu aprendi que aqui nos Estados Unidos, eles não têm distinção se você é da área animal ou da biologia e não pode trabalhar com reprodução humana. Pelo contrário, eles preferem que seja assim. Até porque você já vem com uma bagagem, uma experiência, principalmente na área de pesquisa. Então, é claro que foi uma pessoa que desenvolveu as suas habilidades e competências ao longo dos anos na área de pesquisa e que chegou a um posto, né, para trabalhar com a embriologia humana. Digo para vocês que aqui, principalmente nós da academia, nós estamos muito preocupados com que se você é formado nisso, naquilo. E a experiência com o mercado é que você tem que ser competente. O mercado está buscando pessoas competentes, tá? Muitas vezes formado em áreas diversas, mesmo porque a ideia da equipe multidisciplinar é muito bem assimilada pelo mercado de trabalho. Bom,
Agora, faço questão de destacar que nos últimos anos tem crescido muito a participação das mulheres no agronegócio, na zootecnia, né? É interessante que a nossa primeira turma de zootecnia, a Z1, era praticamente homens. Agora, com a Z17, né, 16, 17 anos depois, nós temos mais mulheres. Então, a participação da mulher tem crescido bastante. Eu, alguns anos atrás, via esse mercado como um mercado muito machista. Ainda é, dependendo da área. Por exemplo, a bovinocultura de leite é ainda uma área muito machista. Mas, digo para vocês, com informação dos próprios ex-alunos aí da nossa instituição, que o mercado está mudando, tá ok? O mercado está cada vez mais receptivo às mulheres, que tem várias vantagens, né, sobre os homens, como, por exemplo, uma maior sensibilidade, uma maior atenção aos detalhes, tá? Isso vai refletir muito, por exemplo, na capacidade de gerenciamento que a mulher tem. Bom, pessoal, então para hoje seria isso aí. Muito obrigado a todos, um abraço.